Então, pessoal, nesta aula nós iremos estudar o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais reúne todos os elementos que podem ser escritos em forma de fração, além dos números inteiros. Então, tudo que puder ser escrito em forma de fração vai pertencer a esse conjunto aqui. Tanto que a sua forma de representação vai ser a seguinte. Eu vou ter aqui uma letra Q com uma barra ao lado, que vai ser igual a x, tal que o x vai ficar em forma de fração. Ok? Cada elemento, o x representa os elementos do conjunto, ok? Então, cada elemento do conjunto vai poder ser representado de forma de uma fração. E sendo que o A, que é o nosso número de cima, o nosso numerador, ele vai pertencer aos inteiros, ok? E mais, o B, que é o nosso denominador, ele também vai pertencer aos inteiros, mas só vai ter uma pequena restrição. O B não pode ser igual a zero, ok? O B não pode ser igual a zero, senão vai dar uma indeterminação. Na matemática, nós sabemos o seguinte, que na divisão, a divisão corresponde ao inverso da multiplicação, certo? Então, se eu pegar 18 e dividir por 2, eu vou encontrar 9 como resposta, isso porque 2 vezes 9 vai dar 18. Se eu pegar aqui, no caso, 9 e dividir por 3, 9 dividido por 3 vai dar 3, isso porque 3 vezes 3 vai dar 9, ok? O inverso da divisão corresponde à multiplicação, ok? Agora, se eu pegar aqui 0 e dividir por 12, vai dar 0. Isso porque 12 vezes 0 vai dar 0. Agora, se eu inverter aqui, pegar 12 e dividir por 0. Bom, 12 dividido por 0, se você colocar 0 aqui, 0 vezes 0 dá 0, não dá 12. E se você quiser colocar um outro número aqui, vamos supor aqui que você queira colocar... deixa eu pegar aqui o 12, né? Você vai querer colocar o 12, então 0 vezes 12 dá 0, não dá 12, ok? E se você quiser colocar um outro número qualquer, vamos supor 1231 vezes 0, vai dar 0, não vai dar 12. Então esse caso aí, pessoal, corresponde a uma indeterminação. Na matemática, 0 no denominador não pode, ok? Isso daqui, ó, na matemática não existe um cálculo para ele, ok? Então, 0 no denominador, que é o número de baixo, não é possível, ok? É por isso que a gente coloca aqui esse asterisco, tá certo? Porque o B representa o nosso denominador e aqui não pode ter um 0, tá ok? Então, vamos dar um destaque aqui para a nossa forma de representação deste conjunto. Nesse caso aqui, a gente vai colocar desse jeito aqui, tá ok, pessoal? A gente não vai colocar elementos específicos, mas você tem que entender o seguinte, que tudo que puder ser representado de forma de fração vai estar aqui. Um número inteiro, pessoal, pode ser representado de forma de fração. Então, o número inteiro ele vai pertencer a esse conjunto aqui, tá ok? O número inteiro pertence a esse conjunto aqui, tá? Os inteiros. Isso porque, através daquilo que a gente fez aqui do lado, aqui é uma fração, certo? Então, resultou em um número inteiro. Logo, esse número inteiro vai pertencer a esse conjunto aqui, que é o conjunto dos números racionais. Então, os números inteiros pertencem a esse conjunto, tá ok? E eu também posso falar o seguinte, que os números decimais, no caso aqui eu posso pegar os decimais exatos, tá? Eles também vão pertencer a esse conjunto aí. Afinal de contas, quando você divide um número, né, os decimais exatos, você divide um número por outro, né, em forma de fração. Vamos supor aqui 7 dividido por 2. A metade de 7 vai ser 3,5. Você quer um decimal exato. E sendo que ele resultou através da divisão de uma fração, ok? De um número que eu tenho um numerador e eu dividi pelo denominador, ok? Isso aqui corresponde a uma fração e deu esse número decimal aqui, um decimal exato. Então, os decimais exatos vão pertencer a esse conjunto também. Assim como os decimais, as dízimas, né? Vamos botar aqui as dízimas periódicas, ok? Deixa eu colocar bem aqui, periódicas, tá? Então, as dízimas periódicas, assim como os números decimais, os números inteiros, eles vão pertencer ao conjunto dos números racionais, ok? Vamos pegar aqui como exemplo de dízima decimal o 10 sobre 3. Então, dividindo isso daqui bem aqui no cantinho, 10 dividido por 3, nesse caso aqui vai ser 3, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. Aí, então, aqui vai dar 1, certo? Vou colocar uma vírgula para cá e 0 para cá. 10 dividido por 3 vai dar 3, porque 3 vezes 3 dá 9. E aqui de novo o número 1, como eu coloquei vírgula para cá, eu vou colocar 0 para cá.
10 dividido por 3 vai dar 3 de novo, porque 3 vezes 3 dá 9, ou seja, aqui vai dar sempre o mesmo resultado. Aqui corresponde a uma dízima periódica, né? Uma dízima decimal periódica. Então 3,333 e assim vai. Isso daqui resultou através da divisão, né? No caso, resultou através de uma fração, né? Nós fizemos uma divisão aqui, tá ok? Então, as dízimas periódicas também vão pertencer a esse conjunto aí, tá ok? Assim como os radicais, né? Cujo quadrado perfeito, né? No caso, quando eu falo quadrado perfeito, vamos supor aqui um exemplo bem aqui embaixo. Raiz quadrada de 9. 9 é um quadrado perfeito. Então, raiz quadrada de 9 vai dar 3. Isso porque 3 vezes 3 dá 9, certo? Assim como raiz quadrada de, vamos supor, de 25. Raiz quadrada de 25 vai dar 5. Então, esses números aqui, eles resultaram, né? Resultaram em um número inteiro, tá? Nesse caso aqui, o cálculo que a gente desenvolveu aqui foi com relação aos radicais, tá ok? Com relação ao quadrado perfeito, tá bom? Radical com quadrado perfeito. Então, alguns radicais aqui, que são os que têm quadrado perfeito, também vão pertencer a esse conjunto aí, tá ok? Radicais, tá? Vou botar bem aqui, né? Envolvendo quadrado perfeito, tá? Com quadrado perfeito, tá bom? Então, vamos colocar desse jeito aqui, tá? Então, pessoal, esse daqui é o nosso conjunto, um conjunto maior. Ele surgiu através da necessidade de poder realizar essas divisões aqui. Afinal de contas, quando a gente pensava na divisão de dois números inteiros e tivesse, nesse caso hoje em dia, isso aqui é fácil saber que isso aqui é possível, né? Mas antigamente não era tão fácil assim, tá? Era diferente, tá ok? Isso porque até então só existia dois conjuntos. O conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, tá ok? Então esses dois conjuntos aqui, você já sabe que o primeiro só fazia parte o zero e os números positivos que fossem inteiros. Já o segundo aqui, que é um pouco mais amplo, fazia parte o zero, né? Os números inteiros que sejam positivos e os números inteiros que sejam negativos, tá bom? Agora foi ampliado aqui os conjuntos numéricos através do conjunto dos números racionais, tá ok? Inclusive foi possível realizar diversos cálculos, né, envolvendo as 4 operações com esse conjunto aqui, certo? Agora bem aqui do lado, deixa eu apagar bem aqui essa parte bem aqui, tá, pessoal? Vai deixar um pouco mais de espaço aqui para a gente poder falar sobre o conjunto dos números racionais não nulos. Então, como eu representei aqui a forma do conjunto dos números racionais através dessa propriedade aqui, tá ok? A gente vai fazer do mesmo jeito aqui, tá? A gente vai fazer do mesmo jeito aqui embaixo, tá ok? Então, vamos colocar bem assim, o que, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar um asterisco, beleza? Então, no caso, eu vou colocar x que pertence, né? O x é um elemento que vai pertencer aos racionais. Tá ok? X vai ter que ser diferente de zero. Então, pode ser qualquer número, ok? Mas não pode, o x não pode ser o zero, tá ok? Pode ser qualquer outro elemento que pertence aos racionais. Pode ser qualquer número inteiro, qualquer número decimal, qualquer dízimo periódico, qualquer número radical com um quadrado perfeito e que vai pertencer a esse conjunto aqui. Só não vai poder ser o zero por causa desse asterisco aqui. Afinal de contas, nós estamos trabalhando aqui com o conjunto dos números racionais não nulos, tá ok? Deixa eu dar um destaque bem aqui para aquilo que a gente está trabalhando agora, nesse exato momento, tá ok, pessoal? Então, vamos pegar uma outra tela aqui para a gente se aprofundar um pouco mais dentro desse conteúdo aqui, tá ok? Agora, iremos pegar o conjunto dos números racionais não negativos. Se é não negativo, os números negativos vão estar fora, tá ok? Então aqui eu posso incluir os números positivos e inclusive eu posso incluir o zero, certo? Então vamos aqui, pessoal. Vamos representar aqui em forma também de uma propriedade, tá ok? Que é igual a x, tá? Aqui eu vou colocar um mais bem aqui, tá ok? A gente não pode esquecer, afinal de contas aqui os números são não negativos, tá ok? Então x que pertence aos racionais, tá ok? X tem que ser maior ou igual a zero, ok? Então aqui eu vou querer os números positivos e o zero, inclusive, tá ok? Então eu posso representar desse jeito aqui, tá certo? Esse tipo de conjunto aqui, tá? Os negativos estariam fora. Então por isso que a gente colocou aqui, ó, x maior ou igual a zero, ok? Agora aqui embaixo, o conjunto dos números racionais positivos. Agora o zero vai estar fora, porque eu só quero número positivo. Então a gente vai representar da seguinte forma. Vamos colocar aqui o nosso Q, o sinal de mais aqui, o asterisco, tá certo?
Aqui vamos colocar o x que pertence ao nosso Q, tá? Tal que o x tem que ser maior do que zero, ok? Então, isso aqui é a forma de representar esse conjunto aqui. Agora, aqui embaixo, conjunto dos números racionais não positivos. Então, se é não positivo, o positivo não vai estar dentro desse conjunto. Então, vamos colocar bem aqui nosso símbolo. Neste caso aqui, eu vou colocar somente o menos aqui embaixo, porque eu só quero número negativo, inclusive o zero, tá ok? Então, x que pertence aos racionais, tal que o x tem que ser menor ou igual a zero, ok? Então, isso aqui é a forma de representação desse nosso quarto conjunto, né? Quando o primeiro foi os não nulos, certo? Isso aqui, é claro, são subconjuntos, tá bom? Então, agora, vamos pegar aqui nosso novo subconjunto, tá ok? Que no caso aqui está se chamando de conjunto, mas dá no mesmo, tá? Nesse caso aqui, ok? Então, o conjunto dos números racionais negativos. O conjunto dos números racionais negativos, vamos representar da seguinte forma. Vamos colocar aqui o Q, um menos aqui, o asterisco, né? Porque o zero vai ficar fora, só que agora é número negativo. X que vai pertencer aos racionais, tal que x tem que ser menor do que zero, ok? Afinal de contas, aqui só vai ter número negativo e o zero vai estar fora nesse caso, tá bom? Então, esses aqui são alguns subconjuntos, aliás, os subconjuntos mais importantes dentro de conjuntos de números racionais, ok? Agora, pessoal, vamos pegar algumas questões propostas. Considere A e B números racionais quaisquer. Podemos afirmar que é incorreta. A alternativa, somente uma delas é errada. As outras 4 são corretas, ok? Letra A. A sobre 2 será um número racional. Então, o A, nesse caso aqui, ele pode ser qualquer número, tá ok? Então, nesse caso aqui, realmente vai corresponder a um número racional. Afinal de contas, que a representação é uma fração, né? E as frações vão pertencer aos racionais. É claro que a restrição só existe somente no denominador. Só que o nosso denominador aqui, no caso, é o número 2. Então, isso daqui é uma questão correta, ok? Então, a gente não vai marcar a letra A, tá? Isso aqui é correto, eu sei de correto, tá ok? Agora, a letra B. Raiz quadrada de A será um número racional. Agora, veja o seguinte. Quando você tem raiz quadrada de 16, tudo bem. Aqui dá um número racional. Quando você tem raiz quadrada de, vamos supor, de 121, aí tudo bem. Isso aqui vai dar um número racional, que é 11. Agora, se você tiver raiz quadrada de 2, já é mais complicado aqui. Aqui não vai dar um número racional. Isso daqui já vai pertencer a um outro conjunto, pertence a um outro conjunto que a gente vai trabalhar mais lá na frente, ok? Na próxima aula, inclusive. Esse elemento aqui, ele vai dar uma dízima decimal aperiódica, ok? Ele é um número que a gente pode falar o seguinte, né? Ele vai estar entre dois quadrados perfeitos, né? Entre dois radicais de quadrados perfeitos. No caso aqui, o menor quadrado perfeito do que o 2 vai ser o número 1. E o maior quadrado perfeito, maior do que o 2, vai ser o 4. Então, raiz quadrada de 1 vai dar 1. E raiz quadrada de 4 vai dar 2. Então, esse valor aqui, ele vai estar entre 1 e 2. Ele vai ser 1, alguma coisa, tá? 1, alguma coisa. É claro que existem outros números que vão estar entre esses dois números aqui. Entre 1 e o 2, tá ok? Outros números que, no caso, iam dar um radical, que ia representar uma dízima decimal aperiódica, estariam entre 1 e 2 também. É claro que a gente não memoriza esses números aqui, afinal de contas são muitos, certo? Então é meio complicado ficar memorizando cada um deles. E também são dízimas decimais aperiódicas, o que complica ainda mais, tá ok? Então a nossa letra correta aqui, na verdade, vai ser a letra B de bola, tá? Letra B de bola, vamos marcar aqui. A letra C está correta, porque se você subtrair aqui dois racionais, realmente vai dar um racional, ok? Se você subtrair dois números quaisquer, na verdade, tá? Vai dar um racional. E é claro que esses dois números aqui tem que pertencer aos racionais, tá bom? Agora, se você tiver A mais B, ele será um número racional, ok? E se você multiplicar aqui, A vezes B será um número racional também. E sendo que é claro que a questão já falou pra gente que os dois aqui são números racionais, tá bom? Se ele não tivesse falado isso daqui, então já seria mais complicado dizer que isso daqui seria correto, tá bom? Agora iremos trabalhar a segunda questão. Leia as afirmativas e assinale a opção que as classifica corretamente em verdadeiras ou falsas.
no primeiro caso aqui, todo número natural também é um número racional. Isso aqui está correto. Afinal de contas, o conjunto de números racionais, ele também abrange os naturais, ok? A gente pode dizer o seguinte, que o conjunto dos números naturais, ele representa um conjunto, aqui tem seus elementos, que é o zero, os números positivos inteiros, e aqui tem o conjunto dos números inteiros, ok? Aqui nesse caso ele ia pegar o zero e os números inteiros positivos, inclusive aqui os negativos, que ficariam nessa zona aqui. E aqui tem um conjunto maior, que é os racionais, porque os racionais, ele também vai pegar os inteiros, tá, ok? Assim como os naturais, tá? Afinal de contas, nós já vimos na tela anterior, na primeira tela, que na divisão numa fração, né, a gente pode ter também encontrar números inteiros, tá, ok? Números inteiros positivos, números inteiros negativos, inclusive o zero, tá? Então, isso daqui é verdadeiro, tá, ok? Agora, segundo caso aqui, números racionais não podem ser escritos na forma de fração. Isso aqui é uma mentira. Afinal de contas, a essência aqui dos racionais seria a sua representação em forma de fração. Então, isso daqui é falso. Agora, o terceiro caso aqui. Existem números que são inteiros, mas não são naturais. Realmente, aqui nós temos números negativos que são inteiros e não são naturais. Tá, ok? Aí, é claro que eu coloquei só o número menos 1, tá, ok? É claro que existem outros, tá bom, pessoal? Deixa eu colocar aqui 3 pontinhos para indicar que existem outros. Ainda que sejam racionais. Então, isso aqui é verdadeiro. Esses números aqui serão racionais, mas não serão naturais, tá, ok? Então, é verdadeiro. Agora, quarto caso aqui e último. Um número racional pode ter infinitas casas decimais. Nesse caso aqui são as dízimas decimais periódicas, tá, ok? Então, nesse caso aqui é verdadeiro. Então, a nossa alternativa correta aqui, a alternativa correta aqui vai ser a letra C, onde quando a gente tem aqui verdadeiro, falso e mais 2 verdadeiros. E aqui verdadeiro, falso e 2 verdadeiros, ok? Então, pessoal, essa aqui foi nossa aula. Nesta aula aqui, nós estudamos o conjunto dos números racionais e verificamos que ele é um conjunto mais amplo do que os inteiros e os naturais. Então, pessoal, eu espero vocês nas próximas aulas para que a gente possa se aprofundar ainda mais dentro desse assunto, que são conjuntos numéricos. E até lá, pessoal!